Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Já Tem Graça. Hoje eu tenho para você uma palavra que vai te deixar mais empolgado ainda com relação a Jesus e a sua graça. Vamos lá. Você quando viu o título desse vídeo, você deve ter se perguntado, o que é isso? A Bíblia versus a palavra, mas a Bíblia não é a palavra. Hoje eu vou te mostrar o que Deus diz ao seu respeito, através da palavra. Você sabe que, infelizmente, no que diz respeito à Bíblia, o nosso português é um pouco limitado. As palavras no grego e no hebraico, elas têm uma profundidade maior, elas têm uma amplitude maior. E hoje eu quero te mostrar como no grego nós temos 3 palavras principais para a palavra palavra. No português, em todos os momentos em que a palavra palavra é citada, ela só é traduzida como palavra. Mas no texto grego, o mais próximo do original, ele usa termos diferentes para a palavra palavra. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Em outras traduções, a palavra escritura é traduzida com a palavra palavra. Ou seja, toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra palavra ou escritura, neste texto, no grego, é a palavra graphe. E a palavra no grego graphe é da onde nós tiramos a palavra no português gráfico. Ou seja, algo que é escrito. Significa simplesmente a palavra escrita. Algo inspirado por Deus, porém simplesmente escrito. O segundo exemplo de um termo no grego que significa palavra está lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras traduções, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O termo no grego para a palavra ou a palavra verbo é a palavra logos. E logos é da onde nós tiramos a palavra lógica. E a lógica é o significado de algo, é o processo do pensamento de algo. Por exemplo, na expressão filhinho de peixe, peixinho é. Não tem nada a ver com peixe. Qual que é o significado desta expressão idiomática filhinho de peixe, peixinho é? Significa simplesmente que o filho é igual ao pai. Então não tem nada a ver com peixe. Então não interessa o que a expressão está dizendo com as suas palavras escritas. Não tem nada a ver com peixe. O que interessa é o que a expressão está querendo dizer. E o que essa expressão está querendo dizer? Qual é a lógica desta expressão? Qual que é o logos da expressão? No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. No princípio era o logos. No princípio era a lógica de Deus. O que Deus está querendo dizer ao seu respeito? Nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra. A palavra que se fez carne foi Jesus. Jesus é aquilo que Deus está falando ao seu respeito. O terceiro exemplo de termo que significa também a palavra palavra é a palavra no grego rema. E se você der uma olhada lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí onde foi traduzida a palavra, no texto no grego é a palavra rema. E muitos conhecem a palavra rema. Rema significa uma palavra revelada, algo que estava escondido e foi revelado. Uma palavra revelada. Mas eu quero voltar agora para o termo graphe e para o termo logos. E eu quero te mostrar como que os dois são diferentes. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 12, nós temos uma história daquela mulher adúltera que foi levada para Jesus. E a história conta que os fariseus pegaram a mulher no ato do adultério, levaram para Jesus para pegar Jesus no pulo, levaram para Jesus para testar Jesus. E naquele momento os fariseus e os escribas, que tinham decorado a lei inteira, tinham decorado o Pentateuco, tinham decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, levaram a mulher para Jesus e citaram a lei. Disseram: segundo a lei, esta mulher tem que ser apedrejada, ela tem que ser executada. E a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, que é a lei, que é o texto que era decorado pelos escribas e pelos fariseus, que era o texto que era
a Bíblia deles na época, e o texto diz que se o homem for pego no adultério com a mulher do seu próximo, tanto o homem quanto a mulher devem ser executados. E nós sabemos que esse texto é a palavra grafe, é a palavra escrita. E quando eles citam a lei para Jesus, quando eles citam a grafe para Jesus, Jesus fala aquilo que todos nós conhecemos. Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a história conta que Jesus abaixou, escreveu algo na areia, os acusadores, os escribas e os fariseus já tinham saído de um a um, e Jesus, a lógica de Deus, o Logos que se fez carne, vira para aquela mulher e diz assim: aonde estão os seus acusadores? Em outras palavras, aonde está a acusação da lei? Aonde está a acusação da grafe? Ela respondeu para Jesus: foram todos embora, Senhor. E Jesus, o Logos, a lógica de Deus que chegou na hora certa, vira para aquela mulher e diz assim: nem eu te condeno. Então, quando a grafe, a lei, chegou para atacar aquela mulher, a Logos, a lógica de Deus, chegou na hora certa e disse: nem eu te condeno. O que Deus está dizendo ao seu respeito? Qual que é a lógica de Deus para a sua vida? Hoje eu quero te deixar entendendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele disse: nem eu te condeno. Jesus é o que Deus está falando ao seu respeito. Quando Deus olha para você, tudo que ele consegue ver é o Filho dele, Jesus. Hoje, ao assistir esse vídeo, o meu desejo é que de repente, se a grafe estiver te atacando, se a grafe estiver te condenando, se os escribas e os fariseus desta terra, deste mundo, desta geração estiverem te acusando, não há mais acusação e muito menos condenação para aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Hoje, a palavra, o verbo que se fez carne, o Logos, a lógica de Deus, aquilo que Deus pensa ao seu respeito, chegou na hora certa, te dizendo: nem eu te condeno. Então agora, para concluir, a Bíblia, ela precisa ser interpretada a partir do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, pois ele é o que Deus diz ao seu respeito. Então agora você vê como a Bíblia não é toda a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Ela contém aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Bem, eu espero ter trazido boa notícia para você hoje. Espero que você tenha entendido e sido abençoado. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Já Tem Graça, ative as notificações, dá um joinha no nosso vídeo e eu te vejo da próxima vez. Deus te abençoe.